Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live com o Giro da Semana. E o nosso título da nossa live hoje é A Esperança é Lula. Segundo a pesquisa que saiu essa semana, o ex-presidente Lula é o único candidato que consegue encarar o Bolsonaro no segundo turno. Todos os demais candidatos vêm bem abaixo. Então, essa pesquisa foi feita pelo o Poder 360. No primeiro turno, Jair Bolsonaro aparece com 35% e o ex-presidente Lula aparece com 21%, considerando todo o ataque que o ex-presidente ainda vem sofrendo. O juiz Sérgio Moro, por incrível que pareça, aparece apenas em terceiro lugar com 11%. O Lula tem praticamente o dobro das intenções do ex-juiz Sérgio Moro. O Ciro Gomes, que já era de se esperar, vai terminar que nem a Marina, 3% das intenções de voto, e os demais vêm bem abaixo. E no segundo turno, o Lula é o único que consegue fazer frente, mas uma questão interessante, né? No segundo turno, Lula e Bolsonaro, 41-41. Se for o Haddad, 41 para o Bolsonaro e 38 para o Haddad. Então, o PT tem dois candidatos fortes a presidente da República, né? E os demais, todos eles perdem feio para o Bolsonaro. Então, a esperança é Lula. Boa noite, Diogo. E o que você acha? A esperança é Lula? Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham mais essa live aqui na nossa página. Eu acredito que sim, Antônio, né? Mas para além do Lula, né? Para além do próprio Haddad, que também pontua bem nessa pesquisa, a esquerda brasileira ela precisa entender, né? O cenário atual, ela precisa entender o momento que a gente vive. Eu acho que ainda falta bastante, né? Eu acho que nessas eleições agora de 2020, né, que se esperava, né, um pouco mais de sensibilidade e de racionalidade política, né, dos partidos de esquerda, né, os partidos mais progressistas do país, para enfrentar o bolsonarismo, para enfrentar essa escalada do conservadorismo, do ódio, né, das ações antidemocráticas e tal, se teria um pouco melhor. Mas o que a gente vê ainda em muitos lugares, né, principalmente nos grandes centros, uma grande divisão ainda do campo de esquerda. Algumas coisas avançaram, sim, avançaram alguns sinais razoáveis e importantes, sim, temos, mas ainda precisa avançar. Né? Uma coisa que, por exemplo, me chama a atenção, lá em São Paulo, por exemplo, né, onde temos aí a candidatura do companheiro Boulos, né, o nosso partido, por mais compreensível e justificável que seja a candidatura própria, né? Mas é muito complicado explicar para a população, para os militantes de esquerda, nós não estarmos, por exemplo, com Boulos, né? Na disputa da eleição, né? Em outras, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? O Freixo, por exemplo, retirou a sua candidatura porque o campo progressista, né, de esquerda da cidade não conseguiu criar uma unidade em torno de uma candidatura que contemplasse todas as forças. Então, isso é uma das coisas que mais me chama a atenção e que, se acontecer, é o que mais me dá esperança para 2022. Juntamente, claro, né, e aí seria o mundo ideal, seria, né, os acontecimentos perfeitos, né, a justiça, né, restabeleceu os direitos políticos do ex-presidente Lula, né, desfazer a injustiça cometida, né, pelo juiz Sérgio Moro, né, e pelo Ministério Público, liderados pelo Dallagnol, e normalizar a situação do nosso presidente. E aí, de fato, eu não tenho dúvidas, né, que uma composição, né, um alinhamento entre o campo progressista, a esquerda no país, né, o restabelecimento dos direitos políticos do ex-presidente Lula, não tenho dúvida nenhuma que ganharemos a eleição, né, em 2022 e iremos tirar, né, esse genocida fascista que hoje governa o Brasil.
também uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, Antônio, é que o governo Bolsonaro ele ainda se segura, digamos assim, nesse último ano e meio, um pouco mais de um ano e meio de governo, nessa pauta conservadora, em cima, né, de um planejamento de conquistar mentes, né, com esse discurso fácil, com senso comum, né, querendo sempre colocar a culpa nos outros e tirar do dele. Isso ele sabe fazer muito bem, diga-se de passagem, ele não é fraco, né, a comunicação dele, a assessoria dele, principalmente, né, através do Steve Bannon, né, de assessores internacionais, né, que ajudaram a eleger, né, o Trump e o Boris Johnson na Inglaterra e tal, ele consegue se comunicar e tirar muito, porque o Bolsonaro é uma coisa maluca, ele ao mesmo tempo que ele é governo, ele tenta construir, às vezes, para parte da população, ele consegue que ele é a oposição ao seu próprio governo, né? Ou seja, ele continua, entre aspas, sendo o antissistema dentro do sistema e coordenando o sistema e sendo o cara mais orgânico do sistema que ele tanto, em tese, né, critica e tal. Então ele consegue, nesse meio dessa maluquice toda, vender esse peixe ainda para parte da população. Mas a gente também tem que ver que o ano que vem será um ano assim extremamente difícil para a economia brasileira, principalmente para os que têm menos, principalmente para o povo trabalhador. Nós continuaremos com índice de desemprego muito grande, com pouco investimento do governo federal na economia, né? Com aumento dos preços dos alimentos, né? Com aumento da cesta básica. Então, nós vamos ter um ano muito difícil, né? Que é um ano pré-eleitoral, né? Visando 2022. E isso eu entendo também que a economia, né? Principalmente do povo mais necessitado, que é a maioria do povo brasileiro, também vai acabar desgastando, né, aos poucos esses governos. Então, esse é um conjunto de situações que me trazem, né, bastante otimismo para as eleições. Claro, tirando o tema do povo brasileiro passar necessidade, que não é isso que a gente torce, não é isso que a gente quer, mas a gente denuncia todo dia que a política atual do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, leva a isso e não tem mais volta. Não tem mais volta, né? Infelizmente. Então, como ele não vai mudar, né, a sua linha de governo, a sua linha de atuação econômica, bom, não tem outra situação. Mas a minha esperança é muito essa, Antônio. O presidente Lula com seus direitos restabelecidos e, né, a esquerda brasileira, o campo progressista, o campo popular unificado. Uma questão, eu acho que é importante, né? O Lula ele é o único candidato para poder vencer o Bolsonaro no segundo turno, sem dúvida nenhuma. Casualmente, essa semana, né, uma correlação ali nos fatores que aconteceu, desde o lado do 7 de setembro, que o Lula fez aquele pronunciamento histórico, e agora já entrando num outro tema agora, a Lava Jato faz uma nova denúncia contra o Lula, isto é, requentando as velhas denúncias, né? E muito em cima desse pronunciamento, das pesquisas que possivelmente ele já tinha informação e as próprias pesquisas dele mostrando na ascensão do Lula, né? Então, o que nós temos aqui? Essa denúncia, a Lava Jato do Paraná, ela vai estar falando sobre a questão de um dinheiro supostamente ilegal que o Lula recebeu na doação para a construção do Instituto Lula, alguma coisa assim, que está tudo documentado, foi provado, tudo mais, certo. Quero que tu comente sobre isso. E lembrando, o Fernando Henrique, quando deixou de ser presidente em 2002, final de 2002, imediatamente ele fez um almoço de negócios, digamos assim, com as grandes empreiteiras que estavam no Odebrecht também, para fazer uma captação de recurso para o seu instituto. E conseguiu, cada um desembolsou alguns milhões de reais, até em reconhecimento ao governo, que foi bem generoso para essas empresas. E isso não tem absolutamente nada, e agora estão requentando uma coisa completamente velha, completamente ultrapassada e que está devidamente documentada e registrada. Dá uma comentada sobre o último ataque
da Lava Jato, que está tentando se manter viva ainda, né? O que tu acha, Diogo? Não, Antônio, é uma coisa assim que é muito natural, né? Desde que a Lava Jato foi instituída no país, toda vez que nós chegamos próximos a um período eleitoral, né, onde a figura do presidente Lula, a figura das lideranças do PT, do nosso campo popular, começam a ganhar terreno novamente, lá vem a Lava Jato, né, e cria uma ação, requenta assunto, né, porque a cabeça da população está um porongo, então, bom, né, tudo pode ser requentado e a imprensa acaba sempre divulgando como se fosse algo novo, né, como se fosse algo inédito, uma ação em cima de um assunto que foi agora, não, todas as ações requentadas, não mais pelo ex-juiz Sérgio Moro, né? Mas agora pelo Bretas, né? Que é o novo agente político dentro da Lava Jato, né? O novo agente político dentro, né? Né? Que representa parte do judiciário, né? Que começa agora a operar politicamente contra os adversários do atual presidente Bolsonaro, né? Então, como tu bem disse, olha, o Lula começou a aparecer bem nas pesquisas, né? O PT começou a avançar, né, nos municípios, nas eleições. Então, bom, o que acontece? O Lula começou a ganhar, né, ações na justiça, né, em relação às acusações que o Ministério Público tinha feito contra ele, que já são 5 até o momento. Então, bom, o que acontece? Lá vai o seu juiz, né, Bretas, e chama, né, faz o que exatamente o Moro fez ali no período entre 2014 e 2018, né? E o que é pior, o que é mais grave, ataca, né, a defesa do presidente, os advogados do presidente, criando factoides, né, invadindo os escritórios, recolhendo, né, as peças, recolhendo o trabalho da defesa do presidente, recolhendo as informações, como, por exemplo, né, o acordo de leniência que o Superior Tribunal Federal, né, autorizou o acesso à defesa do presidente Lula, e todo esse material que estava sendo estudado pela defesa do presidente e que agora não está conseguindo mais estudar, porque foi recolhido. Foram recolhidos conteúdos do trabalho, do dia a dia da defesa, que prejudicam, né, a defesa do ex-presidente Lula. Então, é uma vergonha, mais um escárnio que está acontecendo no Brasil, em parte do judiciário, né, que o STF assiste, né, como apenas espectador, né? O juiz Bretas, né, que participa, e o Bretas ele vai para além do Moro. Que o Moro, pelo menos, todo mundo sabia que o Moro era quem era quando estava juiz, mas o Moro, pelo menos, minimamente se resguardava. Né? O Moro, por exemplo, quando era juiz, ele nunca subiu num palanque, por exemplo. Ele andava com algumas personalidades que tu via e tal, mas ele nunca subiu num palanque político no período. E o Bretas não. O Bretas subiu em palanque com Bolsonaro, com Itzel, andou no jatinho do presidente da República, inaugurando obras, fazendo atividades, né? Tanto é que semana passada o TRF2, se eu não me engano, né, condenou o juiz Bretas e tal por 1 ano sem poder, não lembro se ele não vai poder ter promoção, alguma coisa do tipo, né? Uma punição fraquíssima, né? Para inglês ver, né? Mas ele foi condenado. Está condenado o juiz Bretas por ter participado de ato político. E esse juiz que anda com Bolsonaro para cima e para baixo, que já inaugurou obra, que já fez evento político com o presidente Bolsonaro, é o juiz hoje que persegue o Lula. Não é mais o Moro e agora é o Bretas. Então, assim, é uma vergonha o que acontece no Brasil. É uma vergonha. Mas o presidente Lula, né, tem muita altivez, né, um companheiro muito resiliente, né, muito experimentado, já venceu muita coisa nessa vida, né, já está vencendo o Moro, né, aos pouquinhos, né, está conseguindo demonstrar tudo o que aconteceu, o Dallagnol a mesma coisa, né, então vai continuar, né, e vai vencer mais essa. Com certeza, né? Que nem ele disse há um tempo atrás, eu faço política de alto nível.
Com essas palavras do ex-presidente Lula. E está se mostrando ainda. Pois bem, Diogo, essa semana a gente teve uma notícia que ela é interessante, né? Para quem acompanha a política, né, no dia a dia, não é nada demais isso. A gente já sabe que a vida funciona dessa forma. E foi o seguinte, teve um assessor lá do Guedes, né? E ele pegou e disse, olha, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma congelada nas aposentadorias por 2 anos, vamos pegar esse dinheiro e vamos colocar no Renda Brasil, né? E aí eles já largaram isso na mídia como já está dado isso, já estava dado, né? Pois bem, né? O Bolsonaro ficou sabendo da história, só ficou sabendo da história, não. Ele ficou sabendo da repercussão negativa. E aí, imediatamente, ele reagiu que não, é um absurdo. Né? Aí ele fez um discurso de oposição aí. Um discurso de oposição o Bolsonaro fez ao seu governo. Mas eu quero trazer alguns dados aqui que eu acho que é importante, Diogo, para poder embasar a tua fala sobre esse tema na questão do congelamento da aposentadoria. Vindo do governo Bolsonaro, isso não é surpresa nenhuma para nós, porque ele está atacando todas as políticas públicas construídas de 2003 para cá com Lula e Dilma. Todas as políticas, ele tem feito um ataque sistemático a elas. E a aposentadoria é uma delas. Pois bem, vamos aqui. Em 2020, por exemplo, o salário mínimo foi corrigido em 4,7%. E os benefícios acima do piso, com 4,48%. Tá? Aí a gente faz a comparação com os chilenos, que lá, os chilenos, os primeiros aposentados da reforma dele, lá do Pinochet, estão começando a se aposentar nos últimos anos e o caos está generalizado. Então diz assim, ó, os trabalhadores chilenos são obrigados a depositar ao menos 10% do salário, do seu salário por 20 anos. Até aí tudo bem, a nossa é assim, ó. Em algumas situações a nossa é até um pouco maior, né? No setor público pode chegar até 14%, certo? A idade mínima é de 60 para homem, de 60 para mulher, 65 para homem. Aqui tudo bem. E aí é que está a questão importante. Não há contribuição dos empregadores ou do Estado. Que é o que nós temos aqui, eles querem tirar isso. E é isso que garante uma aposentadoria mínima. O que é uma aposentadoria mínima com o salário mínimo? Isso é, nenhum aposentado pode ganhar menos que o salário mínimo. E aí vem o dado. 91% no Chile, dos aposentados atuais, recebem menos de 149 mil pesos, 149 pesos. Ou seja, metade do salário mínimo deles. Os aposentados chilenos ganham metade do salário mínimo deles por causa dessa reforma, inclusive que o Guedes estava lá ajudando o Pinochet a fazer. E esta reforma que eles querem implementar no Brasil, e essa semana só não foi adiante porque o Bolsonaro pegou e viu a repercussão negativa que deu. E aí, Diogo, eles continuam avançando, né? É isso, né? No início da tua fala que tu comenta, né? O Bolsonaro, é isso que eu te disse aqui, né? Ele joga, né? E às vezes ele faz esse papel de oposição ao próprio governo, né? Ou seja, eu tenho a impressão, Antônio, que para mim isso é uma estratégia de governo, uma estratégia de um governo que é um governo baseado na mentira, porque é isso que o governo Bolsonaro é. Ele é um governo baseado na mentira. O Bolsonaro é a mentira personificada, né? Ele é a fake news personificada. Ele se elegeu mentindo. Ele vende uma imagem que ele não é. É aquilo que eu te comentei. Ele vende a imagem que ele é o antissistema. Mas o Bolsonaro é o maior representante do establishment que tem na política brasileira. Daquele político
com todo respeito à palavra aqui, daquele político vagabundo que não trabalha, né, que vive da mamata do dinheiro público, que foi deputado federal durante 28 anos, que nunca apresentou nada, nenhuma proposição, não aprovou nada no Congresso, né? Que toda a família vive do dinheiro público durante esses 28 anos. Seus filhos, suas esposas, ex-esposas, né? Filho vereador, o outro deputado estadual, depois virou senador, o outro deputado federal, a ex-mulher foi vereadora, agora vai ser de novo. A Michele Bolsonaro, né, que era assessora do Bolsonaro e depois virou esposa e que continuou recebendo os seus poupudos cheques do miliciano Queiroz. Então esse é o Bolsonaro. Mas esse é o Bolsonaro que conseguiu vender a imagem de patriota, a imagem de homem sério, a imagem de homem de família, a imagem de homem, né, honesto e que não passa de um miliciano carioca, né, que nunca fez nada pelo Brasil. Então ele sabe. Eu tenho a impressão que esta é também a mesma lógica, impressão não, tenho certeza, que essa é a mesma lógica do governo. Vamos lá inaugurar as obras da Dilma, e para dizer que é nossa, vamos lá inaugurar as obras do Lula para dizer que é nossa, vamos manter os programas criados pelo PT para dizer que nós estamos melhorando, mas não estão melhorando, né? Eu até aqui eu quero te dar um exemplo de como ele consegue se comunicar, né, e mentir, e parte da população, né, acaba acreditando. Hoje de manhã eu fui num comércio e tal, e aí conversando com o cidadão lá, falando, né, dos preços do alimento, da carne, da comida, do feijão, do arroz, né? E aí ele pega e me diz o seguinte: não tá fácil, né, e pelo jeito vai continuar aumentando, muito consumo, né? E mas como assim muito consumo, meu amigo? Não tem consumo nenhum, ao contrário. O país está com cada vez mais desemprego, a renda da população está cada vez menor, as pessoas estão cada vez mais trabalhando em subempregos quando voltam para o mercado de trabalho, os salários baixaram drasticamente, né? Então, como é que tem consumo? O que tem uma política, né, de abastecimento do próprio país que privilegia vender para o exterior, né, exportar, do que abastecer o mercado interno. Isso é uma política de governo. Aí eu falei para ele: tchê, o meu imposto e o teu imposto que paga os subsídios para esses arrozeiros, para esses latifundiários produzirem arroz, né, colher, e em vez de abastecer o nosso mercado e garantir um preço justo para a população que subsidia essas plantações, ele pega e vende para fora. Então não tem consumo porcaria nenhuma. Tem uma política de Estado que privilegia e que beneficia, né, os produtores a fazerem isso. Simples. Mas para tu ver como ele consegue se comunicar, ele tenta colocar na parte da população que, em tese, tem tendência a apoiá-lo, que o Brasil está consumindo muito. O cara não sabe nem o que está falando. Então ele se comunica dessa forma. Né? Aquela fala, por exemplo, de dizer: não, os donos de supermercado têm que ser patriotas e não aumentar os preços e ter o seu lucro perto de zero. Que é essa a solução que tu traz para o aumento de uma commodity como o arroz, que saiu de 12, 13 pila o saco de 5 quilos para R$30? Então, assim, esse é o governo Bolsonaro. Então, para mim, ele organiza que essas propostas do seu governo saiam, né? Que vá para a mídia e tal. O teu áudio não está chegando. Teu áudio não está chegando. Tenta falar. O computador tá. Eu acho melhor, Diogo, tu sair e voltar de novo. Que aí dá certo. É que tu uma hora saiu ali. Uma hora tu saiu e voltou. Será que não foi por isso? Mas eu vou fazer isso. Não tá chegando ainda. Então, o Diogo estava comentando conosco ali a questão do preço do arroz e o absurdo que está. E os seus apoiadores estão, na verdade, querendo acreditar num conto de fadas.
E a justificativa que isso ocorre são nos grupos do WhatsApp, que o gabinete do chamado gabinete do ódio, que é o gabinete virtual que o Bolsonaro tem, ele vai fomentando esses grupos e jogando estas fake news. E, bom, estas fake news que eles vão jogando para a população e vão desinformando. E aí é o ponto de dizer que o problema que nós temos, na verdade, é a questão do preço do arroz. E aí, Jogo? Voltei. Tá me ouvindo? 100% agora. Vamos lá. Então, como eu estava... Então, para concluir, né? Então, para mim é isso. O governo Bolsonaro, ele combina as coisas, a sua assessoria, os seus técnicos anunciam coisas ruins, óbvio, né? E ele vem fazer discurso em cima daquilo para fazer a defesa do povo. Mas é isso que tu falou, por exemplo, a reforma da Previdência, né? Que foi aprovada no governo dele, que terá, assim como tu bem deu de exemplo o Chile, daqui a 20 e pouquinhos anos, nós teremos a mesma situação. E não com as novidades que este governo pode trazer, mas com as que já foram aprovadas. A reforma da Previdência, que foi aprovada num período de, no máximo, 20 anos, né, irão empobrecer ainda mais, né, uma população que já sofre, né, com a defasagem dos salários e tal, e sofrerá muito mais, né? Então, ganho real, a questão de congelar ou não, na minha opinião, os salários já estão congelados, né? As aposentadorias já estão congeladas, porque não há um aumento real mais do salário, né? A inflação ela já está muito maior do que o aumento dos salários, então não há mais aumento real. Então, para mim, os salários no país, né, das aposentadorias, elas já estão congeladas há uns 3, 4 anos, né? Desde que se implementou essa política já no governo Temer e agora consolidada no governo Bolsonaro, né, de não dar mais ganho real para as aposentadorias. Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem agora os temas mais complicados agora, né? Por exemplo, a destruição que está acontecendo no meio ambiente, no Pantanal e na Amazônia, é algo assim assustador ver aqueles animais todos queimados, cara. Os animais todos queimados lá. Eles estavam fazendo um levantamento, eu acho que foi a revista Época que fez, e a suspeita é que são em torno de 10 fazendeiros que estão fazendo isso, cara. Aí tu imagina, Diogo, 10 fazendeiros, 10 canalhas, eles estão prejudicando milhões de pessoas, milhões de animais, e toda a fauna, a flora sendo atacada assim, de forma terrível. E aí tá assim, ó, os efeitos dessa queimada, ela tá chegando através das chuvas agora, né? E após relatos de chuvas escuras no Rio Grande do Sul já, e olha que nós estamos numa distância considerável aqui. E no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo foi encoberto por uma grande nuvem de fumaça, para que a gente tenha uma ideia. E começa a chegar nos países vizinhos como Bolívia e Paraguai. Não dá para acreditar que 10 fazendeiros, nós estamos refém de 10 vigaristas. O agronegócio, ele está acabando com o país. E isso assim, acabando com o país, o exemplo que tu deste a questão do arroz, eles não conseguem suprir o mercado interno e acabando com o país. Dá uma comentada sobre a destruição das nossas florestas, João. Olha, Antônio, o pior é que o seguinte, o Bolsonaro avisou todo mundo que ia fazer isso, né? O pior é que não é uma novidade para a população, né? Por mais que nos indigne, é um absurdo que, bom, eu acho que tu deve ter acompanhado esses dias, circulou um vídeo dele em algum evento junto com o chanceler Araújo,
nos Estados Unidos, onde o Al Gore, né, vem conversar com eles, assim, numa rodinha e tal, e aí o Bolsonaro, como é um estúpido, né, um animal que não sabe nem quando foi ontem, ele pega e começa a falar com o Al Gore sobre a exploração da Amazônia. E aí ele diz o seguinte: olha, a gente tem muito interesse em explorar a Amazônia, junto com vocês, americanos, porque ele acha que, no caso, todo americano quer explorar a Amazônia, né? No caso, no Al Gore, não, que é um defensor do meio ambiente e tal. Tudo canalha, né? E aí o cara não sabia com quem estava falando, e o Al Gore ainda pergunta: que? Não estou entendendo o que o senhor está falando. E aí ele se dá conta, então, mas é isso. São os parceiros do Bolsonaro que hoje se sentem empoderados, né? E queimam à luz do dia, na cara dura, né? A floresta, né, amazônica brasileira, o Pantanal, né? Circulam vídeos pela internet, é só pesquisar dos funcionários, dos empregados, com um tratorzinho, com uma corda e um pneu pegando fogo, e o cara arrastando dentro da propriedade para iniciar a queimada, né? Para depois vir o gado, né? E para se estabelecer naquela área. Então é isso, e é mais uma e aí vem mais um momento que a gente fala do governo de mentiras do Bolsonaro e do Mourão, né? Porque aí eles, ao invés de utilizar, né, o poder executivo, né, o braço do poder executivo, para ir para a Amazônia e tentar resolver minimamente essa situação, que a gente sabe que existem queimadas, sim, existem. Sempre existiram? Sim, sempre. Mas nunca na história do Brasil, do tamanho, né, diário, principalmente, que está acontecendo agora no governo Bolsonaro. A ponto dele dizer que não tinha queimada e ele pegar um avião e ontem, né, acho que foi ontem ou anteontem, ter que desviar a sua rota por conta da fumaça oriunda, né, da queima da floresta, né, no Pantanal. Então, esse é o governo Bolsonaro, um governo que está entregando não só as nossas riquezas, não só para fora, mas também queimando as nossas riquezas para, né, meia dúzia de grileiro de terra, de fazendeiro, que quer se apropriar desse espaço. Então, os caras estão... O pior é isso, Antônio. Eles estão empoderados. Hoje, se o IBAMA, se o ICMBio, se os institutos de defesa, né, do meio ambiente, né, criem ações para combater, os responsáveis são demitidos, os fiscais são perseguidos, é aberta a sindicância, né? Os institutos que medem, deve te lembrar que do instituto que mede a questão do clima aqui no Brasil, a questão das queimadas na Amazônia, agora me fugiu o nome do professor que coordenava ali, o cara foi lá, deu o dado, que tinha dado um estouro, que tinha sido os maiores índices e tal, agora contra o governo Bolsonaro. O que aconteceu com o cara? Foi demitido. Foi demitido. Quem fala a verdade nesse governo é demitido, né? Então, assim, nós precisamos nos mobilizar de alguma forma. E outra, e mais uma vez, nosso judiciário acovardado, deixando as coisas acontecer, né? O nosso país, a população está num estado de letargia vergonhoso, né? Aquilo que eu brinquei com um amigo meu, olha, quem sabe alguém aí, a gente, né, de repente, em algum momento aí, as passagens aumentam 20 centavos de novo, e daqui a pouco a população sai para a rua novamente, como foi em 2013, porque por conta da tal passagem, aumento dos tais 20 centavos da passagem, né, todo mundo saiu para a rua e tal, e aí a gente sabe o que deu, o que se desenvolveu de lá para cá. Mas agora é um absurdo, a Amazônia queima, a disparada do preço do arroz, do feijão, da cesta básica, né? Os absurdos antidemocráticos constituídos por este governo, né? As retiradas de direitos, assim, escancarada, e parece que está tudo normal, que as pessoas, né? Então, assim, precisa também da nossa população, né? Precisa a nossa população ter mais altivez, né? E fazer um enfrentamento maior contra esse governo. Mas, enquanto isso, Antônio, infelizmente, a Amazônia queima.
o Pantanal queima, né? Nossos alimentos mais caros, nossa economia aos frangalhos, nossas reservas, né? Nossa riqueza interna entregue. É difícil, Antônio. É difícil. Olha, se as coisas não mudarem num curto prazo, né? O nosso futuro aqui do país está bem comprometido. Sem dúvida nenhuma, Diogo. E, bom, aí nós temos mais um fato que aconteceu agora, no final de semana, agora, né? Sexta-feira, se eu não me engano, que foi deixa eu procurar o nome dele aqui, o secretário de Estado americano, ou melhor, estadunidense, né? O Mike Pompeo. Ele foi recebido pelo embaixador brasileiro, aquela besta lá, né? Em Roraima, que era para poder fazer provocações ao Maduro, porque na Venezuela tem eleições legislativas agora, né? E tudo indica que os chavistas vão conseguir retomar o que tinham perdido na última eleição, que elegeu aquela criatura lá aquele que se autoproclamou presidente, né? Guaidó. E, bom, isso, essa praga aí. Aí é o seguinte, esta ação do embaixador brasileiro recebendo esse secretário de Estado, ela foi tão escancarada, ela foi tão ridícula, o Rodrigo Maia não aguentou. O Rodrigo Maia não aguentou, achou um escândalo aquilo. E além do Rodrigo Maia, tu tá lembrado do Aloysio Nunes? É. Ele também disse, o Maia tá certo, isso é um escândalo. Olha o nível que nós estamos chegando. Aí o Celso Amorim assinou embaixo também, o José Serra ficou enojado com isso também, cara. Diogo, até a direita está apavorada com isso. Nós cedermos o nosso território ele é cedido para um país estrangeiro vir provocar um vizinho nosso. Fazer política, né? Fazer política, né? Diogo, tem uma coisa assim, ó, olha como esse governo está sendo tão genocida, que na Guerra das Malvinas, se eu não me engano, foi 81, 82 a Guerra das Malvinas. Nós estávamos no final do período militar. A ditadura militar não permitiu que os ingleses fizessem uma base de apoio no Brasil. Os militares brasileiros não permitiram que os ingleses fizessem uma base de apoio para poder atacar o vizinho nosso. E aqui é tudo uma beleza aqui, ó. Eles cedem o território nosso, e aí o secretário, agora a piada que não quer calar, né? Eu vou ter que largar essa agora, né? O secretário diz, nós vamos derrubar o Maduro. E aí eu já te passo a palavra, Diogo, e te pergunto, será que os Estados Unidos vai derrubar o Maduro que nem eles derrubaram o Fidel Castro? E aí? Primeiro, tu tá me ouvindo, Antônio? É que tinha entrado uma ligação no meu celular, tá me ouvindo? Tá. Não, eu acho assim, como tu fala, é um escárnio, né? Eu acho que tudo tem limite, que nem dos outros, até pro Rodrigo Maia, pro Aloysio Nunes, né? Pro José Serra, que inclusive entregaram, por exemplo, o nosso pré-sal, né? Para eles como primeiro ato, né? Depois que a presidenta Dilma foi golpeada, primeiro ato, né, do então ministro das Relações Exteriores do governo Temer, o José Serra, foi articular, né, a entrega do pré-sal brasileiro e do fim da política de conteúdo local. Mas, bom, tudo na chancelaria tem limite, né? E uma das, digamos assim, cláusulas pétreas da chancelaria, pelo menos em países, né, com mais potência, com mais força, como, querendo ou não, é o papel do Brasil, usar o território, né, para um país, né, para um outro país, fazer um ato de guerra, né,
que o Mike Pompeo usou o território brasileiro praticamente para declarar guerra, né? Não declarar, porque declarada já está há muito tempo, essa briga, né, deles tentando tirar o Maduro do poder e tal, e coisa. Mas eles vêm aqui para usar o território brasileiro, fazer política, ameaçar um país vizinho, fronteiriço, né? Então, bom, isso é um escândalo, né, do ponto de vista da chancelaria em qualquer país minimamente civilizado. Mas a gente está falando de Brasil, está falando de Bolsonaro, e falar de civilidade e de Bolsonaro na mesma frase não tem como, a não ser para dizer que ele não é, né, civilizado, que este governo não é civilizado. Então é mais uma vergonha para conta, né? Mais um crime lesa pátria para conta da família Bolsonaro, do governo Bolsonaro, enfim, né? Mas em relação ali à pergunta que tu fez por fim, eu não acredito, né? Agora é eleição nos Estados Unidos, né? E sempre quando tem eleição nos Estados Unidos, o atual mandatário sempre tem que ter um inimigo oculto, né, para atacar, né? Ou era o Bin Laden, ou era o Saddam Hussein, ou era o Gaddafi, né? Agora faltando aí poucos meses para a eleição americana, o inimigo da vez é o Maduro, né? Então os caras vêm aqui, usam o nosso país, falam grosso, mas na verdade, na minha opinião, nada mais é para tentar angariar votos, né, lá na sua base, lá nos Estados Unidos. Então, eu não acredito que isso aconteça. Acho que os amigos aqui da Venezuela já passaram por piores momentos, né? E eu acho que a coisa está normalizada. E como tu bem disseste, né, vai passar por mais um processo eleitoral, onde provavelmente retomará, né, no voto o comando do parlamento, né? Que é engraçado, né? Os caras falam lá que não tem democracia, mas bom, tem eleição a cada 2 anos. Inclusive o parlamento atual não tem maioria do Maduro e assim por diante, né? Então é muito engraçado a gente falar da vida dos outros, né? Eu acho que a gente tem que cuidar da nossa, porque se queixavam tanto que isso aqui ia virar uma Venezuela, que isso, que aquilo, mas o governo, quem ataca a imprensa é o governo brasileiro. Quem ameaça jornalista é o governo brasileiro. Quem tenta censurar a imprensa é o governo brasileiro. Quem vem tentando censurar, né, os servidores públicos com medidas autoritárias da SECOM, do secretário Frias, é aqui no Brasil. Quem está desabastecendo o mercado interno propositadamente é o governo brasileiro. Então a gente tem que cuidar, né, muito bem o que vai virar o nosso país e o que já está virando, na verdade. Sem dúvida nenhuma. E para concluir essa questão aí da Venezuela, é o seguinte, né? Depois deste ocorrido, o Bolsonaro ele parabenizou o Trump por tentar restaurar a democracia na Venezuela. Olha o escândalo, né? Esse desgraçado chegou a uma eleição fake, com uma facada fake, não participou de debate, fraudes extraordinárias na questão das redes sociais, tudo nele é fake. E ele vai falar em democracia, é muita cara de pau, né? Agora, Diogo, concluindo o nosso último tema agora, que é interessante que nós vamos juntar agora o nosso tema, o atual governo e a Semana Farroupilha nossa, né? No Rio Grande do Sul nós estamos comemorando o chamado 20 de setembro, né? Quando o Brasil resolveu, ou melhor, o Rio Grande do Sul resolveu se tornar um país. Por 10 anos lá se tentou criar a República Rio-Grandense, né? Pois bem, o que esse tema tem a ver com a nossa live de hoje, né? Porque, bom, hoje o Bolsonaro se reuniu com uns idiotas lá, uns conterrâneos nossos, né, o Diogo? Uns idiotas lá, uns vestidos de camisa do Inter, outros vestidos com camisa do Grêmio lá, aglomerado com o genocida lá, festejando o 20 de setembro. Mas esse pessoal que festejou o 20 de setembro com o Bolsonaro, com certeza, é da mesma estirpe do Duque de Caxias, do Bento Gonçalves e do Canabarro, esses 3 vigaristas que entregaram os lanceiros negros para a morte. Esses mesmos vigaristas, esses canárias, essa vagabundagem, tá?
E aí eu queria que tu comentasse aglomeração, mais uma aglomeração, todo mundo sem máscara, comemorando o 20 de setembro, que foi um assassinato e uma traição aos lanceiros negros que acreditaram por liberdade, acreditaram por justiça social e não conseguiram nada disso e foram levados para a morte pelos traidores. Esse time que está lá em Brasília, lá, se aglomerando com o Bolsonaro, é do time do Duque de Caxias. E aí, Diogo? Comenta sobre isso. O que o Bolsonaro fez hoje é o que ele, bom, infelizmente vem fazendo desde o início da pandemia, né? Que é ser o garoto propaganda do coronavírus. É isso que o Bolsonaro é, ele é o garoto propaganda. Se o vírus pudesse contratar alguém para fazer a sua relação pública, esse alguém seria o Bolsonaro. Então, mais uma vez, né? Como tu falaste ali, aquela figura do um com a camisa do Inter, outro com a camisa não sei o quê, alguns fantasiados, né? Porque eu, na minha opinião, assim, eu acho engraçado que nessa época, farroupilha, né? Tu vê as pessoas que o ano inteiro não botam uma pilcha, não sabem, não fazem nada, não participam de nada que envolve o tradicionalismo, e aí no dia, na semana, se fantasiam, né? De gaúcho. E para mim, daí se fantasia, né? Se não tem a rotina, se não tem, né? Tu tá fantasiado. Bom, então isso primeiro. Segunda questão, eu concordo, assim, eu respeito quem comemore a data, né, acho que dependendo da motivação, né, de alguns tipos de festejos, bom, é razoável, mas eu particularmente não vejo virtude nenhuma, não vejo orgulho nenhum em um momento da história do nosso país onde milhares, né, de negros que eram escravos também naquele período, né, foram assassinados, né, por conta de entregar um tipo de acordo, algo do tipo, né. Então eu acho que isso não tem virtude nenhuma. Então quem canta com orgulho, né, povo que não tem virtude acaba por ser escravo e que se orgulha por ser uma pessoa que tem algum tipo de virtude, se conhecer um pouquinho da história que envolve isso, né, teria uma grande vergonha, né, com o que aconteceu durante, mas principalmente com o desfecho, né? Então, para mim, a Revolução Farroupilha ou qualquer ato, né, que acabe da forma que acabou, com a injustiça que terminou acontecendo, né, da forma e tal, não há virtude nenhuma e não há honra nenhuma, né, em processo nenhum. E isso, Diogo, nós chegamos ao fim da nossa live aí, comentamos alguns temas importantes e pertinentes da sociedade. E, bom, para a semana que vem, agora a gente já se prepara para entrar no período eleitoral e esperamos aí que o campo popular e democrático consiga retomar as suas administrações, aí a gente consiga implementar um governo democrático. Na minha parte era isso, Diogo. Faz algumas considerações e até a semana que vem. Obrigado, Antônio. Obrigado para quem pôde nos acompanhar aqui no nosso bate-papo. Né? Tu fizeste uma grande observação, né? Daqui a uma semana, na nossa próxima live, né, já estaremos oficialmente, né, no período eleitoral. Então, mais uma vez, a gente fala para os amigos, para as amigas, né? É uma eleição muito importante. Toda eleição é a mais importante das nossas vidas. Toda eleição é o momento mais importante das nossas histórias, né? Então, assim, o voto é a nossa arma mais importante, né? Todo voto tem consequência. Infelizmente, o nosso voto, né, não o meu nem o teu, né, mas o voto de parte da população brasileira, né, em 2018, vem acarretando diversos problemas para o nosso país e muitos deles nós conversamos aqui hoje à noite, né? Inclusive, hoje a Amazônia queima e ela queima pelo voto errado das pessoas hoje, né? Então, vamos pesquisar, né? Vamos votar em quem defende o trabalhador, vamos votar em quem defende, né, as minorias, quem defende os mais pobres, quem luta por melhores salários, quem luta por abastecer de forma justa e com preço justo no nosso país. Não é difícil, hoje é fácil, né? Às vezes basta dar um Google, eu estou pensando em votar
no fulano. Vai lá, olha que partido ele é, se ele já é um deputado, uma deputada, vê lá se ele já votou pelo fim da tua aposentadoria na reforma da Previdência, se ele votou pela retirada dos direitos, né, com a reforma trabalhista, vê qual partido que ele é, o que ele defende, né, se ele defende uma justiça social, se ele defende mais recursos para a saúde, se ele defende mais recursos para assistência social, né? Então, assim, basta uma rápida pesquisa no Google. E hoje, querendo ou não, né, a maior parte da população tem essa condição de fazer essa pesquisa. Então, assim, vamos pesquisar, voto mata, né, votar errado mata, votar errado queima, né, votar errado destrói um país. Então, a gente pense melhor e que essa eleição ela seja uma virada da página da história, né, Antônio? Sem dúvida nenhuma. Então é isso, Jogo. Boa noite e até a próxima semana. Valeu. Tchau, Antônio. Boa semana.